mais uma vez estamos aqui, meus alunos, e agora iremos falar sobre o reino Animalia, onde dentro desse reino o grupo que será abordado será o filo Platelmintes. Eu sou o professor Marcos Bancilão, a minha matéria é a Biologia 2 do Colégio Alternativa, nosso capítulo é o capítulo 14, e a série é o primeiro ano único, tá? Nossa aula será a aula 12. Vamos lá? Bom, dentro do contexto desses animais, a gente pode entender que existem alguns que vão assumir uma coloração evidente, uma coloração que, na verdade, servirá como alerta. E essa coloração serve para informar que não só esses animais, mas como outros animais também, esse fenômeno acontece em vários indivíduos do reino animal, que essa coloração, na verdade, ela funciona como um aviso, né? Por quê? Porque as cores são vibrantes, né? E geralmente essa coloração vibrante informa, né, aos predadores que esses animais eles podem ter substâncias que na verdade venham a afetar, caso eles venham a ser utilizados como alimento por esses predadores. E os platelmintes eles não ficam diferentes. Dentro dessa característica do aposematismo, como a gente está falando aí, né? Vários platelmintes vão apresentar essas colorações de aviso, e essas colorações, como a gente já havia falado, vão informar sobre questões associadas ao perigo que eles podem ofertar para cada predador, para que, claro, não funcionem como presa. E aí, dentro do contexto do grupo, os platelmintes, eles assumem também essa questão dessa forma achatada, por isso platelmintes, né? Verme achatado, onde a maior parte dos indivíduos do grupo são marinhos. E dentro desse grupo nós temos uma grande quantidade de indivíduos que são considerados endoparasitas, né? Então a gente vai falar sobre esses indivíduos, falar sobre os perigos das doenças causadas por eles e, claro, das relações que existem entre esses indivíduos, né, e o meio ambiente. Bom, a maior parte deles, como a gente tinha falado, são vermes marinhos, né, e fazem parte desse conjunto de indivíduos que vão possuir vida livre, ou seja, conseguem se locomover livremente, ou então serão parasitários, né? Vão pertencer a esse grupo indivíduos que vão possuir corpo mole, plano e fino, né? Geralmente achatado, podendo também ser afilados, né? Ou em forma de fita, como a gente já viu aí, né? No exemplo desses dois indivíduos. O nome platis vai significar plano, né? E eumintes significa verme. Bom, dando continuidade, falando sobre as características gerais, nós encontramos aí organismos, como a gente já falou, de vida livre e parasitas obrigatórios, em algumas situações, né? O tamanho pode variar de 1 milímetro ou até 10 metros, né, de comprimento, apesar de que existem tênias que já foram constatadas dentro do grupo bem maiores que 10 metros, né, mas isso é uma média. E eles são os primeiros animais que irão apresentar os 3 folhetos embrionários. Isso é uma questão importantíssima para a evolução. Por quê? Porque a partir de agora, logo após quinidária, nós temos um grupo que vai possuir 3 folhetos. E, claro, esses folhetos irão estabelecer os chamados tecidos verdadeiros, né? Além de tudo, eles também vão possuir tecidos que são conjuntivos e tecidos musculares. Vão formar um sistema vascular, que é diferenciado do que a gente viu para o quinidário, onde a água irá realizar o processo de vascularização, e agora também um sistema urogenital, que está relacionado principalmente às questões reprodutivas do grupo. Esses animais também vão sofrer gastrulação verdadeira, onde a gente vai ter origem a esse terceiro folheto embrionário, que vai ser chamado de mesoderme. E a mesoderme, claro, que a gente vai perceber formando diversas estruturas dentro do corpo do platelminto. Além da mesoderme, também encontramos a ecto e a endoderme, né? A mesoderme geralmente vai preencher o espaço entre os 2 folhetos, né? E, claro, a gente sabe que os folhetos irão originar partes do corpo desses animais. Outra questão. Esses animais são considerados ainda acelomados. O que quer dizer isso? O celoma é a cavidade que abriga os órgãos. Só que platelmintos não vão possuir essa cavidade. Ou seja, todo o tecido, né, irá se estabelecer dentro da estrutura do animal, onde o único espaço que a gente vai encontrar será o do tubo digestório. Então, esses órgãos em específicos não vão estar dentro de uma cavidade, né, bonitinhos lá, separados, como a gente vê para os outros animais. Por exemplo, nematelminto, que é o grupo em seguida, né, que são o grupo que vem logo depois, são os vermes cilíndricos, eles já possuem uma estrutura pseudocelomada, ou seja,
já não é maciço, ele já possui uma espécie de cavidade onde algumas estruturas vão estar abrigadas e a gente vai ter também a água, né, os líquidos internos funcionando aí com a pressão hidrostática estabelecendo o corpo cilíndrico do animal, né? Já no caso de Platelminto, o corpo vai ser achatado justamente pela ausência desse celoma verdadeiro. E é claro, em Anelídeo, que é um outro grupo de vermes, mais adiante, nós vamos encontrar os animais celomados verdadeiros, onde a partir desse momento, no caso nos anelídeos, a gente encontra os órgãos estabelecidos dentro do celoma, dentro da cavidade celomática. Percebam também que na estrutura do corpo do platelminto nós podemos encontrar a epiderme, que no caso terá origem ectodérmica, né, do folheto ectodérmico. Já o epitélio intestinal, que é a parte de absorção, que vai realizar, né, a absorção dos componentes digestivos, dos componentes que passaram, sofreram simplificação, vão ser originadas a partir do endoderme. E a estrutura do mesênquima, que são células que irão originar outros componentes no corpo do animal, já terão origem no terceiro folheto, que na verdade é o folheto intermediário, chamado de mesoderma, né? Dentro da estrutura da cavidade do epitélio intestinal, nós temos a chamada cavidade digestiva, que é ali onde os processos de digestão vão ser finalizados. E envolvendo o corpo do platelminto, nós temos cílios que auxiliam no processo de deslocamento. A gente pode ver, inclusive, na imagem abaixo, né? Outra modificação também é o surgimento, a partir de agora, da simetria bilateral, porque até então a gente tinha visto, né, os grupos com simetria não muito organizada, porífero, agora a simetria radial, quinidária, e nesse momento a simetria bilatéria, que quer dizer o quê? Quando você divide o corpo do animal ao meio, né, no sentido longitudinal, você vai ter duas metades iguais. Se você tentar dividir na horizontal, essas duas metades não serão iguais àquelas que você dividiu no plano longitudinal. Então, perceba essas diferenças, né? Então, eu já tinha porífera e quinidária lá, meio porífera disforme, né, uma forma não muito definida, mas também radiada, quinidário radiado, né, e quitenóforo está dentro do grupo dos radiados, só que agora platelminto com essa simetria bilateral. Os platelmintos vão apresentar o plano corporal diferenciado, onde a gente vai ter uma formação antero-posterior, que quer dizer o quê? Eu tenho uma cabeça e a estrutura da cauda, né? Então, ó, cabeça e corpo. E também dorso, costas, ventre, dorso ventral, que na verdade serão achatados como uma folha, né? O sistema nervoso é mais desenvolvido, ele não será mais difuso como a gente encontrava, né? Meio bagunçado lá no quinidária, e a partir de agora a gente começa a ver um processo de cefalização e também de centralização dessa estrutura, né, do sistema nervoso. Também associado a esse sistema nervoso, nós vamos encontrar alguns órgãos quimiorreceptores, né? Órgãos sensitivos que vão detectar algumas situações, como por exemplo, a presença dos ocelos. Tá, beleza. A gente já via ocelo em quinidário, mas agora eu tenho o ocelo destacado, que são essas estruturas aí que a gente está vendo nessa planária, né, que lembram mesmo dois pequenos olhos. Agora, qual a grande diferença? Na verdade, não existe tanta diferença. Por quê? Porque ele também só vai estar associado à percepção da luz e da ausência da luz. Então, esses ocelos, eles são considerados olhos simples, né? Eles não têm muito aperfeiçoamento. Bom, como a gente já falou, existe o processo de cefalização e, claro, centralização, né, do sistema nervoso. E esse sistema nervoso vai estar localizado, né, a parte onde eu vou ter um aglomerado de estrutura nervosa será chamada de gânglios. Esses gânglios vão estar ligados a dois cordões nervosos longitudinais que vão se dispor no corpo do animal inteiro. E cada cordão desse vai estar associado a uma estrutura do tecido muscular, né, e também aos órgãos sensitivos. É aí onde entra o poder de processamento e de percepção das informações, né? Eu já tenho um órgão que trabalha essa questão da informação, do sentido. Também tem essas células quimiorreceptoras, né, que vão estar associadas ao sistema nervoso e vão possuir, do mesmo jeito que a gente viu para o quinidário, os estatocitos, que definem a questão do equilíbrio natural, né, baseada aí na gravidade. São receptores também mecânicos que vão perceber a questão da direção das correntes de água. Por quê? Porque muitos desses animais
eles são considerados vermes marinhos, né? Olha aí, mostrando a estrutura anatômica deles, vocês podem ver que ali no lugar de cérebro, eu poderia encaixar o gânglio cerebral, né? São 2 gânglios, perceba que eu tenho um em cada lado. E as ligações, né? Em roxo ali, vocês estão vendo também, essas ligações são os cordões nervosos que vão estar associados a toda a musculatura do corpo do animal. Além de tudo, eu também encontro o sistema urogenital, olha lá, os poros genitais. Eu tenho uma boca que vai estar voltada ao ventre desses animais e que vai estar mais próximo da cauda, não na região da cefalização, como a gente imaginaria. E um detalhe, essa boca ela é protrátil. Da boca acompanha uma faringe, na qual esses organismos eles conseguem depositar substâncias químicas e iniciar a digestão fora do corpo, né, deles, no caso. E aí, olha lá, também tem, geralmente são organismos considerados monóicos, onde a gente vai ver tanto a estrutura reprodutiva masculina como a feminina, presença de ovário, presença de testículo, e além disso eu tenho um órgão copulador, que é o pênis, que vai ser introduzido na região do vestíbulo vaginal da fêmea não, né? No caso da outra planária, porque a gente acabou de falar. Eles são monóicos, não existe macho, não existe fêmea. A fecundação ela ocorre de forma dupla. Eu tenho os 2 animais sendo penetrados simultaneamente, depositando material, né? Dos gametas, um dentro do outro, material ejaculatório, e aí a fecundação acontecendo. Isso a gente vai ver mais adiante. Na organização corporal, olha lá, a gente pode perceber aí nesses animais, a questão da dobradura do corpo, né, a presença dessa musculatura que permite esse tipo de movimento. Eu tenho a face que é considerada ventral, que está voltada para baixo, e a face dorsal, que está voltada para cima. Né? Os 2 ocelos, que vão funcionar como órgãos perceptores da luz. E olha ali, ó, eu tenho uma musculatura circular, uma musculatura longitudinal, né? Além de possuir na região da cavidade intestinal aí, ó, uma chamada glândula mucosa, que irá auxiliar na produção desse músculo, ou desse muco. Essa musculatura transversa, que permite que o animal consiga dobrar a estrutura corporal, além de uma epiderme superior, né? E os cílios vão estar dispostos geralmente na parte de baixo, né? Na parte do ventre do animal. Olha lá. Essa musculatura ela vai se dispor de diversas formas, como eu acabei de falar. Tanto de forma circular, envolvendo o corpo de toda a planária, de todo o plateau minto, né? Também longitudinal, o que vai permitir que existam movimentos mais complexos, e transversas, né? Todas conectadas aí para regular a questão dessa movimentação corporal. A contração coordenada vai permitir a execução de movimentos não tão simples como a gente via lá para a aracnidário, mas muito elaborados, né? Ocorre o encurtamento, a capacidade de virar o corpo em qualquer direção, tudo isso por causa da presença, né, desses 3 tipos de musculatura. Bom, as células flama são células que vão estar associadas ao processo de excreção, né? E elas vão eliminar os chamados compostos nitrogenados, né? Então eu tenho agora uma célula especializada no processo de excreção. Olha aí como é interessante, né? Além delas, eu também encontro esses cílios que vão ajudar na locomoção. E é claro que esses cílios estão associados a glândulas que vão produzir um muco que auxilia no processo de deslocamento, né? O muco vai sendo lançado de forma anterior, ou seja, próximo à cefalização, e o verme vai deslizando sobre o muco, né? E isso ajuda, faz com que ele possa se locomover sem nenhum problema. Geralmente, planárias têm muito receio de predador. Então são animais que costumam viver escondidos, sair em momentos onde a luz não está presente. Então é muito difícil vocês conseguirem visualizar uma planária, né? É bem complicado, não é tão fácil assim. Tá? Glândulas secretoras, como eu tinha acabado de falar, vão estar localizadas na região da epiderme. E como eu disse, vão produzir esse muco para ajudar tanto na adesão, né, do animal à superfície, ao substrato, e também, claro, esse muco auxilia na captura das presas, certo? A cavidade digestória, ela é o local onde acontece uma parte da digestão extracelular. Por quê? Porque essa faringe protrátil, ao ser lançada para fora, ela lança enzimas, no caso, ela deposita enzimas sobre o alimento, ainda vivo, no caso, muitas vezes, e essa digestão ela começa fora do corpo.
para depois, no processo de simplificação, a faringe sugar esse material, ou seja, sugar esse organismo ainda em fase de simplificação, só que vivo, e lá na cavidade digestória ocorre o processo de finalização da digestão desses alimentos. Tá? A parede celular ela é composta por uma epiderme simples e como eu tinha falado, essa parede, né, que vai envolver o corpo da planária também vai possuir essas glândulas secretoras de muco. Tá? As células mesenquimais são células consideradas totipotentes, ou seja, elas podem se tornar qualquer tipo de célula no corpo desses animais. Elas podem se multiplicar, se diferenciar e se tornar qualquer tecido do organismo. E um detalhe importante é devido a essas células mesenquimais que o animal, inclusive, pode se regenerar. Caso você venha fracioná-lo em diversos pedaços, a gente vai ver isso mais adiante, ele pode, na verdade, cada pedaço pode acabar se regenerando e dando origem a uma nova planária, né, pelo processo de divisão celular. Bom, no sistema digestório, a gente sabe que o sistema digestório é incompleto. Por quê? Porque ele não vai possuir ânus. E esses animais eles são considerados protostomatas. Por quê? Porque o blastóporo, né, que é aquela formação advinda da blástula, né, da união da invaginação lá da blástula, né, o orifício ele irá formar essa boca. E eu não tenho a finalização do trato, né, terminada por um ânus especializado no processo de excreção, né, na eliminação dessas excretas nitrogenadas. Então, isso acaba sendo interessante porque é um grupo de animais que vão possuir essa característica. A boca será uma abertura ventral, né, e que vai estar localizada mais ou menos mediana na maioria dos platealmintos. Geralmente só vai se diferenciar em alguns grupos, como é o caso dos platealmintos que são parasitas, onde a boca vai ser projetada no topo mesmo, como está vendo aí na figura. Né? E ela é utilizada tanto na alimentação como na excreção, como a gente via lá em quinidária. Né? Ele vai eliminar grandes pedaços, grandes restos, né, que não conseguem ser simplificados. A faringe muscular ela vai estar atrás da boca, né? E como eu já tinha falado, ela pode ser protraída. Essa faringe pode ser lançada para fora para que ela possa iniciar o processo de digestão do alimento ainda vivo, né? E aí depois ocorre a deglutição, né? Ele acaba sendo aspirado e a digestão intracelular vai acontecer na cavidade gástrica, né? As planárias elas geralmente são carnívoras, elas costumam comer outros animais menores, alguns moluscos pequenos, além de microcrustáceos, larvas de insetos, também costumam se alimentar de protistas e quando conseguem, às vezes até anelídeos, né, que é um grupo que até um pouco assim está à frente evolutivamente, né, na evolução a gente encontra, não que ele seja mais evoluído, mas ele é melhor adaptado e é um grupo mais recente, né, do que o grupo dos platealmintos. Então perceba que essas planárias elas também podem se alimentar, elas têm uma dieta, né, bem ampla. Tá? No momento da predação, eles vão detectar os alimentos por meio dos quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores tanto podem detectar a presença de predador como de presa, e aí eles vão se deslocar com o auxílio dos cílios, né? Os cílios vão batendo em cima do muco até chegar onde o alimento se encontra. E aí eles envolvem esse alimento com a ajuda da musculatura e começam a depositar, né, uma grande quantidade dessas enzimas que vão realizando a digestão ainda externamente. Né? É quando, é claro, ele consegue envolver a presa. Nos endoparasitas, como a gente vê, que é no caso desse organismo, os cestódeos, né? Os nutrientes eles vão ser absorvidos diretamente aí da cavidade intestinal do hospedeiro, ou seja, ele pega essa estrutura da boca, que tem uma ventosa, fixa na região do trato gastrointestinal do hospedeiro, né? E aí ele começa a drenar a partir da parede da cavidade, né? Da estrutura gastrointestinal, a sua alimentação, ou seja, o alimento já vem processado, né? E por isso eles na verdade, estão associados ao parasitismo, né? No sistema respiratório, as trocas são feitas pelo revestimento externo do corpo, ou seja, a água e o muco auxiliam nessas trocas, né? O vaso sanguíneo vai estar próximo da epiderme e eu tenho troca por difusão, né? A troca do O2 pelo CO2, aí simultaneamente, devido à questão, né, osmótica. Então eu vou realizar essas trocas,
né, é próximo à epiderme. O O2 vai atingir o corpo e se difunde para dentro da estrutura do corpo do animal. Assim como o CO2 está dentro, se difunde para a epiderme e é lançado aí na região externa. O nome desse tipo de respiração, claro, respiração cutânea, porque é feita pela epiderme. Né? No sistema excretor, olha aí agora, nós temos uma curiosidade. Existem essas células flama que vão realizar esse processo de eliminação dessas excretas nitrogenadas. Elas tanto podem ser chamadas de células flama como células bulboflama. Elas recebem esses dois nomes, né? E esses resíduos eles vão ser eliminados também, não só pela difusão, né, corporal, mas também pelo poro genital. A gente vai ter eliminação. Né? O sistema ele vai realizar um processo de osmorregulação na troca dos componentes, né, do soluto aí associado ao solvente. Né? E uma questão interessante, existe uma manutenção do equilíbrio entre os íons aí, e sais e o solvente na estrutura corporal do animal. Né? Isso é importante para ele, a questão desse equilíbrio. Quando ocorre um desequilíbrio, né, esses íons, esses sais vão sendo eliminados com o passar do tempo. O sistema ele tem estruturas de protonefrídeos e protoantídeos, né? Vocês já viram, inclusive, em Biologia 1, que os nefrídeos são estruturas de eliminação lá do sistema excretor, que vão estar presentes nos rins. Então, são nefrídeos mais antigos, né? E eles vão construir essa rede de túbulos que vão ser ramificados, né? Onde a extremidade vai apresentar o que eu falei, que é a célula flama ou bulboflama. Caso ela venha apresentar porque tem uns filamentos associados a essa célula, né? Por onde vão ocorrer os processos de excreção. Mas caso ela venha apresentar somente um filamento, como a gente encontra para alguns grupos mais antigos, né? Essa estrutura, né? Esse flagelo que a gente vai encontrar dentro da célula flama, vai ser chamado de solenócito. Tá? Prestem atenção. Solenócito somente quando a gente encontrar um único flagelo, certo? Quando possui muitos flagelos, aí sim eu posso classificá-la como célula flama ou bulboflama. E o batimento desses flagelos, ele vai promover um fluxo de resíduos, né? Que vão levando as células terminais até serem liberados aí, né? Tanto pela estrutura corporal, a partir da epiderme, como da estrutura lá do poro genital, né? A estrutura lá onde vai ser eliminada uma parte dessa excreção. Bom, na passagem dos fluidos, onde ocorre esse processo de ultrafiltração, que a gente já viu, né, que ele é um protonefrídeo, então quer dizer que ele vai realizar essa ultrafiltração aí, ele vai estar filtrando a todo tempo essas excretas. Elas vão reter as moléculas maiores, né, e, claro, permitir a passagem da água e moléculas menores. Isso parece um pouco do que acontece no nosso organismo, né? A questão da devolução da água e da proteína, tal, né? E a retenção de excretas feitas pelo nosso sistema excretório. Né? Dentro dos túbulos, o fluido vai ser filtrado, processado por transporte ativo, né? Ou seja, o que for de soluto vai sendo arremessado, né, para fora, o que for de solvente vai sendo associado para dentro, né, da estrutura corporal do animal. Uma parte desse solvente vai ser lançada junto aí das moléculas grandes, né, que precisam ser das excretas que precisam ser eliminadas, e o produto da excreção, né, vão ser associados aí a poros excretores, né? Olha lá o poro genital, mas eu tenho outros poros que são chamados também de nefridióporos. Esses poros vão estar associados a cada célula flama ou a cada solenócito, onde nas pontas eles vão estar associados às epidermes, e aí a gente vai ter a eliminação dessas excretas nitrogenadas, tá? O sistema nervoso e os órgãos do sentido, a gente sabe que nos plateaumintos ocorre a cefalização, que é uma estrutura similar a uma cabeça, né? Não é uma cabeça verdadeira, mas eu tenho a cefalização e a centralização do sistema nervoso, onde lá na ponta eu terei os chamados gânglios nervosos, que vão estar interligados aí com esses cordões nervosos, né? Que vão está permeando todo o corpo do organismo. E esse sistema nervoso ele vai possuir esses dois gânglios cerebrais na região anteroposterior, né? E se distribuem aí através dos cordões nervosos diversos filamentos que vão inervar a musculatura, as células quimiorreceptoras, os ocelos, as aurículas, tudo isso vai estar inervado, as chamadas células sensoriais, né? Neles a gente vê a presença dos ocelos, como a gente já viu, e eles geralmente, esses grupos animais, possuem o que a gente chama de fitotaxia negativa, ou seja, eles se afastam da luz. Por quê? Porque a luz provavelmente pode revelá-los aos predadores, então eles preferem se distanciar.
As aurículas, que são essas pequenas orelhas que esses animais têm, próximas aos ocelos, né, vão estar localizadas também na região anterior, e são essas projeções laterais que são capazes de perceber substâncias químicas que vão estar dissolvidas na água. Ou seja, a partir das aurículas eles detectam a presença de presa e de predador, né? Ou seja, ele vai encontrar alimento ou então alguém que quer comê-lo, um predador que vai querer comê-lo. Os endoparasitas, como eles não estão em meio normal, né? Como eles não são de vida livre, eles não precisam se defender da maior parte dos predadores, então eles não vão possuir órgãos sensoriais, né? Na reprodução, esses plateumintos podem ter diversos mecanismos. Esse mecanismo que está mostrando nas gravuras, né, é o mecanismo de reprodução sexuada. Aí tem o passo a passo, né, quando eles dois se juntam de forma oposta, e aí o pênis é encaixado nas regiões, né? Um pênis encaixa na cavidade do outro, né? E aí começa a liberação de uma grande quantidade de espermatozoides que vão fecundar esses animais, né? Algumas espécies são parasitas, existem formas de reprodução específica, como por exemplo é o caso do cistosoma, né? O cistosoma ele tem uma forma específica de reprodução. A gente vai ver quando falar sobre as doenças causadas por plateumintos. E existem grupos que são monogenéticos, né? Que vão entrar no processo reprodutivo e vão completar seu ciclo dentro de um único hospedeiro. A gente vai ver indivíduos assim. Ou então, espécies que são digenéticas, que necessitam do hospedeiro intermediário, como a gente viu lá atrás, em algumas doenças causadas por protistas, né? Geralmente, esses hospedeiros intermediários, eles são responsáveis pelas fases larvais, né? E o hospedeiro definitivo é o que vai conter o indivíduo sexualmente maduro. A gente vai ver também quando falar sobre cada grupo aí associado à doença específica. Na reprodução assexuada, a gente vai ter a fissão transversal, né? Onde geralmente ela se divide, o mesênquimo ele se divide, porque são células totipotentes, começam a se diferenciar, formar tecidos, e aí em seguida eles vão se regenerar. Existe um outro processo conhecido como laceração, que o organismo, a própria planária, ela destrói, ela rasga o tecido do corpo no meio, ocorre liberação de fluido, de sangue, ferimento, causa dano ao animal, né? Mas aí o que vai acontecer? Ela se divide e aí ela regenera as partes faltantes, né? Formando então um novo organismo. Também pode ocorrer, caso venha a acontecer, né? Em caso de ataque de predador, por exemplo, o organismo ele consegue regenerar as partes perdidas. Aí na demonstração, acredito eu que a pessoa que estava fazendo essa análise dividiu o corpo da planária em diversos pedaços, seccionou em diversos pedaços e perceba, né, que eu tenho pequenas mini planariazinhas ali lá na lateral, né? Ou seja, cada pedaço originou uma nova planária. Isso é regeneração, tá? Então, ó, fissão transversal parasexuada, laceração, que é quando o próprio corpo do animal se divide, causando dano, e regeneração, quando a gente tem o corte, o pedaço, a perda, né, ocorrendo e o animal recuperando essa parte perdida. Certo? Na reprodução sexuada, a gente sabe que eles são monóicos, principalmente os turbelares, que são os organismos que foram usados para representar os plateumintos, né? E esses indivíduos vão apresentar um sistema reprodutor masculino e feminino no mesmo indivíduo. A parte feminina vai possuir ovários, cada um vai estar ligado a um duto que é fino, né, que vai formar esse oviduto, na qual os óvulos maduros vão se deslocar para a região da cavidade, né, da cavidade genital, da cavidade que é uma vagina, que vai desembocar numa estrutura que lembra um útero, que é chamado de átrio genital, né? É uma espécie de grande estrutura que vai receber, inclusive, os óvulos e espermatozoides, né, para que ocorra a fecundação, e aí, em seguida, a gente tenha a geração de ovos, que vão ser postos, e irão gerar planárias jovens, né? Isso é importante. Outro detalhe, esses ovidutos vão produzir óvulos, né, com grandes quantidades de vitelo. Vitelo é aquela matéria nutritiva, né, que irá manter esses indivíduos que no processo de desenvolvimento deles até o momento que eles atinjam a fase de poder se libertarem e aí sobreviverem sozinhos, né? Algumas espécies vão ter esse útero, né? Como a gente já falou, nessa região dilatada da vagina, onde os ovos vão ficar armazenados.
até que eles sejam eliminados do corpo. Os ovos são colocados assim mesmo, tá, pessoal? Eles são encaixados geralmente embaixo de folhas, né? E aí o tempo vai passando, as planárias vão se desenvolvendo no interior até que se libertam e vão, né, viver as suas vidas. A parte masculina da planária vai possuir o testículo. Esse testículo vai possuir uma conexão com um duto deferente, né, que vai conduzir esse espermatozoide até a região do órgão copulador, que é o pênis, e o pênis ele vai se inserir na cavidade genital, nesse útero, nessa vagina do outro indivíduo, e aí, consequentemente, liberar esses espermatozoides que vão fecundar óvulos e originar esses ovos aí que vão ser depositados nas folhas. Outro detalhe, planária não tem fase intermediária, ela não possui fase larval, ela ela nasce como um indivíduo adulto em miniatura, por isso o desenvolvimento é chamado direto, né? Você não tem fases intermediárias, então o desenvolvimento é direto. O ovo chocou, as planárias saíram, então são mini planárias que só vão crescer, só vão assumir o tamanho adulto, tá? Na filogenia e na classificação, dentro desse grupo, nós temos aí 3 principais, né? A gente sabe que existe um ancestral comum que originou, existem outros grupos, cara, mas esses aí são os grupos focais que a gente vai estar dando foco a eles, vai estar estudando esses grupos com mais proximidade, né? E aí o registro deles, desse grupo, é muito falho. Por quê? Porque os animais têm corpo mole. Eles não têm estruturas que possam manter impressões do corpo deles. Então, assim, tudo que foi encontrado sobre Platelminto, né, foi muito sorte. Por quê? Porque a estrutura corporal não permite que se mantenha um registro fidedigno dos grupos pertencentes aos Platelmintos, né? E eles têm composição simples. Acredita-se que eles tenham sido realmente os primeiros animais triblásticos que surgiram aí na face da Terra, né? Bom, pelo menos diante da classificação que nós temos atualmente, é isso, né? Os tubelárias sempre estarão encaixados como vermes, né, que vão ser livres e natantes, geralmente vão ser vermes aquáticos. Existem as espécies que são terrestres, como é o caso da planária terrestre, né? E alguns são parasitas. A planária terrestre tem o nome científico de Duguesia tigrina, né? Ela é a que mais representa o grupo dos platelmintos, né? Mas a gente também tem outros trematódeos, né? Que são um grupo separado, onde todos são endo- e ectoparasitas. Onde a gente vai encontrar, por exemplo, a facíola hepática, que é contaminante do fígado de organismos como caprinos e ovinos, né? E o cistosoma mansoni, que vai causar a esquistosomose, que é uma moléstia que vai atacar a região do fígado, vai perfurar e pode levar até a óbito, né? Esses animais eles possuem uma cutícula, que é uma estrutura para não perder a água. Essa estrutura dessa cutícula, né, ela vai possuir associação com ventosas de fixação. Ele tem ventosas nas duas extremidades, uma para se segurar, para se fixar, e a outra para, além de se fixar, também conseguir absorver nutrientes do parasitado, né? E, além disso, existem espécies que são monóicas e espécies que são dioicas associadas ao trematódio, né? E por último, o cestoda, onde a gente vai encontrar as tênias, né? As famosas solitárias, que são, dentro do contexto evolutivo, os dois grupos irmãos finais, trematódio e cestoda, né? Tubelária é um grupo mais antigo. São todos endoparasitas dentro do cestódia. O corpo geralmente é alongado e delgado, fino, né? A qual vão parasitar espécies de vertebrados. Por exemplo, Taenia solium, Taenia saginata vão acabar parasitando o boi, o porco, o próprio ser humano, e o Diphyllobothrium, que também é chamado de Taenia do peixe, né? Onde a gente vai encontrar aí outro organismo similar, né? Às duas tênias que acabam parasitando um organismo aquático, no caso. Bom, e para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre os tubelárias, onde principalmente o indivíduo envolvido vai ser a planária, que é a Duguesia tigrina. Mas perceba que eu tenho diversos organismos diferentes, né? Todos esses vermes que estão mostrando coloridos são vermes que vão estar associados aí à vida marinha, né? Então eu tenho platelmintos de vida livre, né, que são as planárias, e indivíduos que são parasitas, mas aí eu vou trabalhar mais com essas planárias. Eles tanto podem ser ducícolas, como podem ser marinhos, como são terrestres, tá? E são animais que vão se locomover por meio de cílios. Eu já disse a vocês, né? Os cílios ajudam no processo de deslocamento. Também vão estar associados a uma alimentação, né, necrófaga,
eles vão se alimentar de restos de organismos que vão estar em decomposição, vão possuir trato digestório incompleto, não vai ser terminado por um ânus, né? E a digestão tanto é intra como é extracelular. Claro, extra porque a gente já falou, né? Protrai-se a faringe, lança-se o material, a enzima que vai digerir o organismo, depois esse organismo é absorvido, sugado, né? Para que haja esse processo de digestão no caso, na cavidade gástrica. Além de tudo, são destituídos de sistema respiratório, como a gente já tinha falado, e circulatório diferenciados, ou seja, eu não tenho órgãos específicos dentro desses organismos que realizam essas funções, certo? Vão possuir o sistema nervoso bem desenvolvido, os gânglios cerebrais são simples, mas existem são os primeiros organismos a apresentarem a cefalização, e o sistema excretor vai possuir as células flama ou bulboflama, que vão atuar com esse processo de osmorregulação. Vão se reproduzir tanto sexuada, como a gente já viu, como assexuadamente, e vai haver, no caso, a fecundação, a singamia, né? O processo de fissão transversal, onde a gente vai ter o animal se dividindo, a laceração, que ocorre, no caso, a divisão com dano, a regeneração, quando a gente vê o processo de quebra, de destruição do corpo do animal e ele recompõe esse corpo, e o desenvolvimento, a gente já tinha falado, é direto. Eu não tenho estágios larvais nesse grupo, né? Só para terminar, tá? Esses slides. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre trematoda, que são esses platealmintes parasitários, sendo tanto ecto como endoparasita, e que vão possuir essas duas ventosas de fixação, que vão estar associadas aí, né, ao hospedeiro. Ou seja, esses grupos, eles utilizam essas ventosas para se prender ao indivíduo que está sendo parasitado, né? A epiderme não vai possuir aí os cílios, que a gente viu para a tubelária, né? Mas vai apresentar microvilosidades, que vão ajudar no processo de absorção de nutrientes, né? Aumentam a superfície de absorção corporal do indivíduo. São endoparasitas e ecto, né? E eles têm tanto a epiderme como o epitélio da cavidade gastrovascular associado à absorção de nutrientes. Então perceba que eles estão prontos para realizar parasitismo, né? E isso, na verdade, essa estrutura epidérmica também vai proteger a estrutura do parasita associada às enzimas do hospedeiro. Por exemplo, o nosso sistema imunológico não vai estar atacando de forma tranquila, de forma fácil, esses organismos. Por quê? Porque eles possuem uma espécie de defesa extra, tá? Além de tudo, a superfície desses animais vai realizar a troca gasosa. Eu tenho a troca, né, de O2 e de CO2 e também a excreção, tá? Eles são animais parasitas com sistema reprodutor parecido com o de tubelária, tá? Onde a gente vai encontrar a presença de uma estrutura que lembra um pênis, só que agora, né, eu vou encontrar, por exemplo, dentro do Schistosoma mansoni, a fêmea inserido dentro do ginecóforo, que é essa abertura que vocês estão vendo aí, né, na estrutura corporal do organismo, né, do cistosoma. Em cima eu tenho um cistosoma, embaixo uma facíola hepática. Tá? E claro, quando a fecundação ocorre, vários ovos são liberados por vez, certo? Muitos ovos de verdade vão ser liberados. Então isso faz com que eles consigam se reproduzir de forma muito eficiente. Além de tudo, o trematódeo, né, a gente tem a facíola aí, que vai estar parasitando o fígado de carneiros, né, o tecido hepático de carneiros, e que podem, caso venha a ser consumida a carne do carneiro sem o devido manuseio, manipulação, né, acabar levando à formação de faciolíase em fígados humanos, tá? O verme que a gente vai estar associado aí, essa facíola, também vai se desenvolver dentro do corpo de um caramujo da família Limneida, né? Da família Molusca, né? Ele vai estar dentro do grupo dos moluscos, e a gente vai encontrar ele diferente do Bionfalaria. Então, assim, a facíola hepática está no Limneida e o Bionfalaria está para o cistosoma. Então, nós temos dois caramujos diferentes infectando com dois vermes diferentes. Tá? Não esqueçam disso, pessoal. O verme Schistosoma mansoni, que é o superior de cima, ele vai estar associado ao Bionfalaria, que é aquele caramujozinho achatado, né? Ele tem a concha mais achatada, está presente em rios, lagos, regatos. E a facíola hepática, além de contaminar pelo consumo da carne do fígado, também está associada a esse outro molusco, né, do grupo Limneida, que é um molusco diferenciado. Ele também é achatado, só que ele é diferente do Bionfalaria, tá?
Os trematóides são hermafroditas, né, vão possuir os dois sexos. E a espécie, como eu falei, né, o de cima, o cistosoma, ele é dioico. A gente vai ter macho e fêmea num único organismo, né? E claro, a gente sabe que cistosoma vai provocar a chamada barriga d'água, que é uma doença hepática grave. Pessoal, finalizando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E na próxima aula a gente continua sobre as doenças causadas por animais desse grupo. Até mais!